Redenção só em Jesus é o tema da minha mensagem hoje aqui, é o que nós veremos no sermão de Paulo. Mas antes de a gente começar, é necessário só lembrar daquilo que eu disse na última semana. No começo do capítulo 13, diz a Escritura que a igreja estava reunida, clamando a Deus com orações e jejum, e por conta do povo reunido clamando a Deus, diz a Bíblia que Deus direcionava o povo, abençoava o povo e guiava o povo. E eu disse para os irmãos, mais uma vez, através de inúmeros textos, que isso aqui é uma refutação das pessoas que se dizem desigrejadas, que precisam de Deus, mas não precisam de igreja. Como assim? Você, né, nós somos o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça, você se relaciona só com a cabeça e não com o corpo. Então, isso é mentira, óbvio que é mentira. E depois, nós vemos que Paulo, ele encontra um homem, um mago, um feiticeiro de sua época, ele não faz nenhuma oração imprecatória, né? Ele de fato decreta algo ruim na vida daquela pessoa, ele amaldiçoa Elimas, o mágico, e diz: ó filho do diabo, ficará cego por um tempo. E diz a Bíblia que no mesmo instante o homem fica cego. E eu mostrei para os irmãos que esse tipo de oração, oração imprecatória, assim como Salmos, nós vemos muita coisa assim, é algo que está na Bíblia. Oh, hoje não devemos fazer, mas nós estamos vendo no Novo Testamento, depois do Espírito Santo. A diferença é que Paulo, ele não ficou indignado por conta de ofensas pessoais, por conta daquilo que estavam falando sobre ele, sobre sua família, esposa, filhos. Claro, na Bíblia não diz isso, só exemplo geral. Ele não está chateado com essas coisas, com ofensas pessoais, e por isso ele amaldiçoou aquele rapaz. Ele aguentou muita coisa de cunho pessoal, mas quando este homem começou a perverter os retos caminhos do Senhor, Paulo fica indignado e amaldiçoou por conta de Deus. Você está fazendo errado para com Deus. Então, esse é o contexto. Então, a gente chega aqui no versículo 13. Obrigado, meu filho. Acompanhe comigo no começo aí do versículo 13 até o versículo 15, por favor. Então Paulo e seus companheiros navegaram de Pafos e chegaram a Perge, na Panfilha. João, porém, separando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, passando além de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. Entraram na sinagoga no dia de sábado e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, tende alguma palavra de exortação ao povo? Falai. Volta para cá, por favor. Veja, Paulo, como judeu, ele quer evangelizar os gentios. Aqui começa a sua primeira viagem missionária. Mas ele vai em primeiro lugar na sinagoga, para que da sinagoga, aquele povo que já é tendencioso a dar ouvidos à palavra, ele começa ali e dali então ele vai levar a palavra para os gentios daqui em diante. E você reparou, né? Eles entram na sinagoga em dia de sábado, tinha um dia específico, tinha um horário específico, tinha um ritual específico. Mais uma vez esse papinho de que, olha, eu quero ser crente, mas crente na minha casa. Não tem como. Não tem como. Então nós veremos aqui, né, sobre esses princípios aqui do capítulo 13 em diante. Eu quero passar três princípios. Põe o primeiro, por favor, ali, Samuel. Primeiro, características de uma pregação. Por que eu digo características de uma pregação? Depois, se tiver oportunidade, tire um tempinho, leia este sermão de Paulo aqui, né, vai do versículo 16 até o versículo 37. Ele faz um sermão altamente expositivo e explicativo. E ele começa de que forma o seu sermão? Ele vai lá atrás, na história do povo de Israel, desde quando eles eram escravos no Egito, e ele começa vindo contando a história do povo de Deus, porque ele está se direcionando, falando primeiramente àqueles que eram povo de Deus. Então Paulo fala aquilo que é aceitável ao ouvido daquelas pessoas. Então, depois de fazer isso, ele aplica aquilo que historicamente as pessoas conheciam e aquilo que a Bíblia deles ali também conhecia. E essa definição de pregação, a melhor definição de pregação é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Se não tem esses três elementos, não é pregação. Ah, eu fui a um lugar onde o pastor leu o texto e explicou o texto. Ele aplicou? Não. Então você foi a um estudo. Você aprendeu algo cognitivo. E é claro que tem a sua importância. Mas a pregação em si é a leitura do texto, é a explicação do texto e é a aplicação do texto. E é de suma importância a aplicação por quem prega, porque é nessa hora que nós somos confrontados. É nessa hora que, por vezes, ouvimos aquilo que talvez não queríamos ouvir. Só que muitos querem fugir dessa parte.
Por que é importante o pregador, o pastor, ou seja, o irmão que estiver ministrando, aplicar a Escritura na vida da igreja? Confrontar a igreja através do sermão, daquilo que a Bíblia diz. Porque se deixar para nós fazermos isso, dificilmente faríamos. Quem lê a Bíblia fica se confrontando. Nossa, isso aqui é verdade, esse pecado aqui é para mim. Via de regra, sabe como nós fazemos? Um novo convertido aqui de nossa igreja me dizia isso. Ele começava a ler a Bíblia, daí na hora que começava a falar algo que ele não concordava muito, porque ia apertar o calo dele, ele pulava a folha, óbvio, né? Passa pro próximo. No YouTube, né? Você põe no mudo, muda o vídeo. Por isso a importância, porque é no confronto que nós somos transformados. Uma vez, um rapaz já experiente na nossa igreja, a vida inteira criado em igreja, ele dizia para mim assim: pastor, é difícil ficar lá na igreja porque o senhor é muito incisivo nas pregações. E eu gosto mais daquele tipo de pregação onde o pastor dá o estudo e diz assim no final: agora vocês meditem no coração de vocês a respeito desta palavra, para que Deus possa falar com vocês. Assim é fácil. Assim dificilmente a gente se confronta. Mas o confronto ele necessita vir. Jesus Cristo fez isso, Paulo, Pedro e os demais apóstolos também. Agora, se com o pastor aplicando a Escritura na vida da igreja, tem muita gente que não enxerga. Imagina se não fizermos assim. Lembra a analogia que eu fiz a semana passada falando a respeito do pecado de Davi? Passada, retrasada? Onde o povo estava em guerra, Davi em casa, vendo Betseba, a moça, tomar banho, e Davi está lá, ó, de zóio na mulher. Eu disse assim, olha, esta fraqueza que derrubou o Davi, talvez seja o TikTok de muitos. Instagram, Facebook. Davi começou com a olhadinha aqui, ó, no feed da época, né? Só que era real, né? 3D real ali. E aquilo levou à queda e destruição não apenas dele, mas de toda a sua família. O problema é que muitos, eles amam ouvir sobre os puritanos. Ah, tem crente que adora aprender uma boa teologia sobre os puritanos ainda, mas quando você aplica a pureza na vida deles, eles detestam. Cansei de ver pessoas assim. Uma vez o irmão me contava sobre, olha, pastor, né? O senhor viu a vida desses homens aqui? É algo fantástico. Joe Owen, tantos outros. Aí eu falei para ele, olha, você está enaltecendo a pureza desses homens, o clube de santidade que eles tinham, mas você acha normal levar sua esposa à praia de biquininho? Não, pastor, aí é algo pessoal. Irmão, você gosta de aprender sobre pureza, mas quando fala da pureza na sua vida, você não quer ouvir. E nós somos assim, somos tendenciosos a fugir daquilo que nos confronta. Paulo, então, ele usa essa parte histórica de Israel. Ele faz ligação com fatos recentes e aplica na vida daquele povo. Por quê? Porque a escritura sempre vai ser atual. E é isso que nós temos que fazer. Não apenas pegar o livro, que foi escrito há 2.000 anos, 4.000 anos, dependendo do livro, e dar a explicação para as pessoas do que significavam as palavras. Isso é importante, mas é necessário que se aplique e faça o paralelo com a realidade também. E é isso que nós veremos Paulo fazer aqui. Paulo ele vai dividir o sermão dele basicamente em 3 partes. Primeiro, ele vai fazer uma revisão, uma recapitulação da história da Antiga Aliança. É isso que nós veremos aqui. Depois, ele vai falar do aparecimento de João Batista, precedendo Jesus Cristo. Depois, ele vai falar sobre a ressurreição, testemunhada pelos apóstolos, que é inclusive aquilo que ele está fazendo ali. E ele termina com um apelo para que as pessoas, de fato, se arrependam dos seus pecados e não deixem a oportunidade passar. Assim como os judeus não conseguiram ver, Paulo disse, não façam a mesma coisa, mas olhem para Cristo e vejam Ele, de fato, como Salvador. Isso em teologia é chamado de querigma, né? Essa estrutura aqui que Paulo usa no grego ali é, de fato, proclamação, anúncio. E aqui é o sermão mais longo de Paulo, mais longo. E aqui é uma síntese, óbvio, né? Você imagina o tamanho que foi a pregação. E às vezes você reclama aqui, minha pregação 30, 40, 45 minutos. Paulo, um sermão enorme. Vocês lembram aquela vez também que Paulo está pregando? A pessoa está no parapeito lá, ela cochila, dorme, cai e morre. Eu fico imaginando se cada um dormisse aqui, caísse da cadeira e morresse, hein? Pensou? Por isso não durma. Tá certo, Paulo foi e orou depois e o homem ressuscitou. Eu não sei se eu tenho fé para isso não, então melhor não dormir para garantir, né? Continue aí, acordado, por favor. E é interessante, né? Paulo vai lá, ora, ressuscita o cara, você pensa, ai, nossa, acabou, né? Que susto. Falei, não, ele prega até amanhecer.
Que coisa, hein? Vocês nunca mais reclamam da minha pregação. Segundo, do tempo, né? Segundo, ingratidão e más escolhas. Paulo, como eu disse, ele começa falando a respeito das escolhas de Israel. E ele vai lá primeiro falar sobre a soberania de Deus, o cuidado de Deus para com o seu povo e de como Deus escolheu aquele povo. Acompanhe comigo aí, versículo 16 e 17, por favor. Então Paulo se levantou e, pedindo silêncio com a mão, disse: Homens israelitas e vós, tementes a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo quando eram estrangeiros na terra do Egito, de onde os tirou com braços poderoso. E a partir do versículo 18, Paulo começa a dizer: mesmo assim, Deus escolhendo vocês a dedo, tirando vocês da escravidão, vocês continuaram duros, homens de dura cerviz que não se dobram. Mesmo assim, vocês continuaram duros, mesmo sendo libertos mediante milagres. O povo continuava incrédulo, reclamando de tudo. Olha o versículo 18 até o 20. Ele os suportou. Interessante, né? Deus tem que suportar o povo dele. Ele os suportou no deserto por quase 40 anos. Depois de destruir as 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes o território delas por herança. Isso tudo levou cerca de 450 anos. Depois disso, deu-lhes juízes até o profeta Samuel. Mesmo fazendo aqueles milagres, o povo foi para o deserto, sabe fazendo o quê? Reclamando. Imagina, eles eram escravos no Egito. Comiam de fato o pão que o diabo faraó amassou. E aí então, Deus vai, liberta-os, eles passam pelo Mar Vermelho, o exército inteiro morre. Aí o povo pensa assim, né? Ah, tá bom. Você pensa, ah, Deus é com eles. Eles não vão reclamar. Eles começam a reclamar, sabe do quê? Da comida que eles tinham quando eram escravos. Oh, bom eram os melões, os alhos silvestres. Começam a reclamar da comida da cadeia, literalmente. O povinho ingrato. E Paulo começa a falar sobre essa dureza de coração dessas pessoas aqui. Por esse motivo, Deus teve que suportá-los. Pessoas duras de coração são pessoas amargas, que nada tá bom. Conhece pessoas assim que nada tá bom. Se tá calor, tá ruim. Começa a fazer frio, tá ruim também. Chove, nossa, que desgrama de chuva. Tudo reclama. Pessoas assim são terríveis. A ingratidão, ela faz com que nós venhamos, de fato, a esquecer aquilo que temos recebido e venhamos a focar apenas naquilo que não temos. O ingrato, ele sempre acha que a felicidade dele está no amanhã, no conquistar alguma coisa. Às vezes ele acaba de ver o favor de Deus e a bênção do Senhor aqui, mas ele pensa, ai, mas se eu tivesse aquilo lá, hein? Ou ele fica se comparando com outros. O ingrato é desse jeito. Conhece pessoas assim, amarguradas, que são ingratas? Via de regra, os ingratos são ingratos e invejosos juntos. A felicidade dele está sempre naquilo que vai vir. O povo de Deus ele não conseguiu ver. A mão do Senhor libertando, cuidando, tirando água da rocha, trazendo comida via passarinho. Imagina! Imagina se somos nós. Você está lá, ai, o que vai ser de nós? Não tenho o que comer. O primeiro delivery, eu acho que foi esse, né? Vem um passarinho assim e traz comida para o povo. O povo reclama de sede, sai água da rocha e ainda assim o povo continua duro de coração. Aí na segunda parte, aqui da revisão histórica dele, do versículo 20 ao 22, vai dizer assim: isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, deu-lhes juízes até o profeta Samuel. Então, pediram um rei, e durante 40 anos Deus lhes deu como rei Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. Depois que tirou Saul, deu-lhes Davi como rei, do qual também testemunhou, dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Paulo aqui, ele começa a fazer um contraste da vontade de Deus com a vontade humana. E nós sempre vamos ter essas duas opções diante de nós: fazer aquilo que é a vontade de Deus ou fazer aquilo que é a nossa vontade. E na maioria das vezes, a nossa vontade não vai estar alinhada com a vontade de Deus, justamente para que nós venhamos a escolher: ou agradamos a nós, nosso eu, o nosso ego, ou agradamos o Senhor. Qual era o contexto do povo de Israel aqui na história?
O povo era uma nação teocrática. Era Deus quem os governava. Era Deus quem dava direção. Só que daí, eles começaram a ver, mas calma aí, as nações ao nosso redor, todas têm reis. Por que a gente é diferente? Eles não viram que o rei que os governava era o Deus Todo-Poderoso, mas eles começaram a ver, as outras nações têm rei, por que nós não podemos ter? E eles fazem o quê? Começam a querer ter um rei, a pedir para Deus, a escolher um rei. Só que eles vão escolher um rei não pela santidade, pela piedade, pelo temor a Deus, mas eles fazem a pior burrice do mundo, eles vão pela aparência, por aquilo que eles poderiam ver. É tão certo que em 1 Samuel capítulo 9, versículo 1 e 2, olha o que o texto vai dizer. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um benjamita. Ele era poderoso e rico. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem e de bela aparência. Nenhum homem era como ele entre os israelitas. Era o mais alto de todo o povo. Os outros chegavam aos seus ombros. Convenhamos, você olha o cara, alto, bonito, forte e rico, tem que ser de Deus, né? Só pode. Mas não era essa a vontade do Senhor. Escolhas pela aparência, em via de regra, nos trazem prejuízo. Em via de regra, nos trazem desgraça. E eu digo em qualquer área da vida. Quantas vezes eu já tive que aconselhar? Tá lá a irmã desesperada para casar. Eu falo, fulana, espera. Pastor, o senhor viu, ele tem olho claro. Espera. Pastor, olha o cabelo. Irmã, espera. Só que não adianta, né? Quando tá apaixonado, não ouve, não ouve, não ouve. Aí eu falei, você viu a mão dele? Não tem nem calo. Mas você tá preocupado que tem um gelzinho no cabelo, que o olho é bonito. Aí vai, casa e colhe desgraça. Por quê? Ficou preocupado apenas com a aparência. Não devemos agir dessa maneira. Ainda que tenhamos boas intenções, aí você lembra daquilo que eu preguei domingo. Uzá teve boa intenção e quis ajudar a Deus. Morreu, acabou, desgraça. A bênção está em sempre fazer aquilo que é a vontade do Senhor, mesmo que seja contrário à nossa vontade. Se você tiver duas coisas para escolher, você, pastor, meu coração queima por isso. Mas a Bíblia diz algo oposto. Esqueça o seu coração. Fique aqui com a Escritura. Você não vai se arrepender. Porque nosso coração, diz a palavra do Senhor, é corrupto e enganoso. Prefira a vontade de Deus, mesmo que pareça algo ilógico. Pareça algo que, não, mas não pode ser. Imagina as opções aqui. Imagina aquelas pessoas, elas vêm de um lado Saul, rico, alto, bonito, forte. Vem Davi, um jovenzinho, ruivo, magro, que tinha como experiência cuidar de ovelha. Que os irmãos todos estavam na guerra. Mas ele era só para olhar a ovelha. Analisando de forma lógica, eles fizeram uma boa escolha. Óbvio. Mas você lembra quando o profeta entra na casa de Jessé e vai vendo filho por filho, filho por filho, filho por filho, e diz, calma aí, acabou? Não tem outro? Aí, olha o pai de Davi, acabou. Não, pera, calma, esqueci, tem um. Imagina Davi, hein, gente? Esquecido pelo pai. Tem um cuidando das ovelhas, chama lá. Daí chega o rapazinho, que ele era o escolhido por Deus. A vontade do Senhor é sempre a melhor. E terceiro e último para encerrar, pai, por favor, Samuel. Essa menininha é minha concorrente, hein? Terceiro, o objetivo da pregação de Paulo. Está escrito pregação ali, vocês estão enxergando errado, viu? Quem fez aquele slide ali, ô calma? Foi eu. Gente, errei. O objetivo da pregação de Paulo. Vejam, normalmente, pega aí um atleta. O atleta, ele treina, mas ele não treina sem objetivo. Ele treina com foco. Seja um atleta que quer ir para a Olimpíada, seja um jogador de futebol que quer disputar uma Copa do Mundo, ele se dedica ali durante 4 anos para que ele chegue a esse objetivo. Paulo vai dizer que ele corre não sem meta. Ou seja, ele tem programado as coisas, ele tem um alvo.
E em relação à pregação é a mesma coisa. Paulo ele tem um objetivo ao vir contando todo este contexto histórico. E qual era o objetivo de Paulo ao vir recapitulando toda a história do povo de Israel? Era chegar e apresentar a eles Jesus Cristo como o cumprimento de tudo aquilo que os profetas haviam dito. Então Paulo ele vai mostrar Jesus como o cumprimento dessas promessas. No versículo 23, exatamente isso que ele diz. Da descendência deste, conforme... Meu Deus do céu. Não senta aqui, gente. 7 meses já tá assim, hein? Volta pra cá. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, Jesus. Você percebeu que Paulo ele foi contando história por história para mostrar quem? Cristo. Este era o objetivo da pregação dele. Versículo 24 e 25. Antes do aparecimento dele, João pregou a todo o povo de Israel um batismo de arrependimento. Mas ao concluir o seu ministério, João dizia: quem pensais que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas depois de mim vem aquele a quem eu não sou digno de desatar as sandálias de seus pés. Aqui Paulo está sendo aquele contexto onde os fariseus chegam em João Batista e perguntam: você é o Messias? Você é aquele que deveria de vir? Aí o que João diz? Vocês lembram? Eu coloquei ali, Mateus capítulo 3, verso 11. Eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno nem de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É isso aqui que Paulo está citando. E por que Paulo faz questão de estar João Batista? Porque João Batista era alguém, de fato, que as pessoas conheciam, sabiam da história dele. Então Paulo vem contando toda a história, inclusive a história recente de João. Consegue ver? Paralelo histórico com os acontecimentos recentes e a aplicação da Escritura. Isso é pregação. E Paulo faz exatamente isso daqui. Paulo chega no centro da sua mensagem. Ele vai falar sobre a rejeição e sobre a ressurreição. Versículo 26 em diante. Atos 13, 26. Vai acompanhando comigo aí, meus queridos. Irmãos, filhos da linhagem de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, foi a nós que a palavra dessa salvação foi enviada. Pois os que habitam em Jerusalém e as suas autoridades não reconheceram Jesus e, condenando, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. E, mesmo não encontrando nele nenhuma acusação digna de condenação à morte, pediram a Pilatos que ele fosse executado. Olha o verso 29. Quando terminaram de fazer todas as coisas que haviam sido escritas a respeito dele, tirando do madeiro, o puseram numa sepultura. Paulo ele vai dizer que a dureza de coração daqueles homens serviu para que o propósito de Deus fosse cumprido. Até aquilo lá. É porque nós, por vezes, pensamos que algumas coisas saem do nosso controle. Deus diz: não, 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 não. Todas as coisas estão debaixo do meu controle. Até a dureza de coração desse povo aqui. Eu usei. Vocês devem se lembrar, ali no comecinho do Evangelho de Mateus, quando o governador faz um censo, uma contagem. O governador ímpio decide contar o povo. E ele diz assim: só que cada um tem que voltar para a sua terra. Maria estava de barrigão, José estava com ela. Eles então voltam. E quando eles chegam na cidade natal Belém, acontece de se cumprir os dias, então ela dá luz a Jesus Cristo. Daí você pensa: Deus ele é tão formidável e poderoso que ele conseguiu usar um governador ímpio, fazendo um decreto para que Maria e José fossem a Belém, lá se cumprissem os dias e nascesse Jesus. Então, logo após o nascimento, diz assim o Evangelho de Mateus: para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta. E tu, Belém Efratas, é pequena? Não, de ti haverá de nascer aquele que vai guiar as nações. Ou seja, até o decreto de um governante ímpio estava debaixo do controle do Senhor. E Paulo ele vai falar que esses homens, do versículo 27 até o versículo 29, que aqueles homens foram incrédulos, que eles não reconheceram o Messias. Por quê? Porque eles não tinham zelo por Deus? Óbvio que não. Pensem num povo zeloso. Pensem no povo que de fato tinha um zelo por Deus. Era esse povo aqui. Só que a religiosidade sem quebrantamento leva à condenação. Mesmo aquele povo de fato querendo fazer o que é correto, mas sem o quebrantamento, eles estavam sendo condenados.
Semana passada, e essa semana eu também estou colocando, né, alguns vídeos, tanto no YouTube como no Instagram, uma série que eu fiz a respeito dos dogmas de Maria. E eu não quero de jeito nenhum, se você entrar lá, você vai ver os comentários. Eu não quero de jeito nenhum denegrir a pessoa de Maria. Muito pelo contrário, eu começo, na verdade, exaltando-a, dizendo o papel fundamental que ela teve, a submissão com o risco da própria vida. Porque você imagina, o Espírito Santo chega e diz: você vai dar à luz. Vocês lembram o que aconteciam com adúlteros na época de Jesus e Maria? Eram mortos. Então, quando ela mesmo assim aceita se submeter à vontade de Deus mediante a proclamação do anjo, ela estava colocando em risco a sua vida, a vida de José. Você imagina Maria chegando e explicando para José: José, meu noivo amado, estou grávida. José, como assim? Estou grávida de Deus. José tinha que ser muito de Deus também para acreditar num negócio desse. Muito. Estou grávida do Espírito Santo. E eu já perguntaria: quem é o infeliz? Mas não era uma pessoa, era Deus. Então eu começo a mostrar o quão piedosa ela foi. Só que, mesmo mostrando que a fé católica é baseada em livros apócrifos, e isso os próprios católicos dizem. Eu faço citação por citação ali. Mesmo assim, eles não conseguem enxergar a verdade. Quando eu falo que Maria teve mais filhos, eles me chamam de filho de uma mulher que serve a outros sexualmente à noite mediante pagamento, se é que me entende. Mas não conseguem enxergar a realidade. Hoje eu coloquei um artigo, dizia assim, né? Se Maria foi sempre virgem, ela pecou. Se ela não pecou, como vocês dizem que ela não cometeu pecado, ela não foi sempre virgem. Porque é incoerente. Há um mandamento, tanto no Antigo Testamento como no Novo, que aqueles que casam, eles têm um dever marital. A relação íntima dentro do casamento não tem a ver com pecado, mas tem a ver com uma ordem lá de Deus em Gênesis, na criação: sede fecundos e multiplicai-vos. E você vê em toda a Escritura, mostrando em Cantares, no Antigo Testamento, dizendo que a relação íntima dentro do casamento é mandamento. Você vê Paulo em 1 Coríntios 7 dizendo o quê? Não vos priveis um ao outro. É pecado deixar de dar ao marido ou à esposa aquilo que lhe é devido, ao termo que Paulo usa. Então disse isso. Olha, se Maria ela foi sempre virgem, ela pecou, porque casada ela não cumpriu o seu papel de mulher, de dar ao marido aquilo que lhe é devido. Agora, como os católicos dizem que ela não tem pecado, então ela cumpriu esse papel e não foi sempre virgem. Você precisa escolher um ou outro, porque uma sentença vai acabar anulando a outra. Então, eu pergunto, mesmo diante de um fato, eu dou um fato, cito os versículos, não enxergam. Continuam duros de coração. Agora, você vai dizer que os católicos, muitos, não são zelosos? Óbvio que são. Hoje é dia 16 de outubro, né? 16 de outubro e ainda tem pessoas a pé na Via Dutra aqui, indo à Aparecida do Norte, que caminham dias, algumas semanas, para chegar à Basílica Nacional. E você quer me dizer que aquele povo não tem zelo? Mais zelo que muitos cristãos, que às vezes moram perto da igreja, têm carro e não vêm ao culto. Eles têm zelo. Todavia, é um zelo sem entendimento. E para encerrar, nós vemos que a mensagem de Paulo é... Por que eu fiz essa série? Para mostrar a Cristo. Para Cristo. Para mostrar, igual Paulo, né? Eu fui construindo, para mostrar que Maria foi um exemplo de pessoa, mas que a salvação é mediante apenas a fé em Cristo. E isto ela mesma diz. E a mensagem de Paulo sobre Cristo, aqui ela não vai parar, é claro, né? Na crucificação, ela continua quando Paulo fala a respeito da ressurreição. Verso 30. Já estou terminando, acompanhe comigo. Atos 13, 30. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, falando a respeito de Jesus. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele foi visto durante muitos dias pelos que haviam subido com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas. Algumas versões dizem testemunha ocular, que tem a ver com isso, né? Eles viram a Cristo. Viram?
Verso 32, e testemunho ao povo. E nós vos anunciamos as boas novas da promessa feita aos pais, a qual Deus cumpriu para nós, filhos deles, ressuscitando Jesus, como também está escrito no segundo salmo. E aqui ele vai fazer algumas citações, basicamente 3 citações ali, mostrando que a ressurreição de Cristo já estava profetizada também no Antigo Testamento. E ele diz: vocês não devem ter o coração endurecido, como aqueles homens que mataram a Cristo tiveram. Vocês, diante da palavra da verdade, vocês têm o dever de se dobrar, de se quebrantar. Paulo ele constrói todo este fundo histórico, usa a escritura e mostra aquele Jesus morto na sexta, ressuscitou no domingo. Ele é aquele que veio redimir o seu povo. E apenas nele a remissão dos pecados. Então Paulo constrói toda essa narrativa para mostrar Cristo, rejeitado pelos judeus, é aquele que veio nos remir. E é claro, eu e você, quando nós estamos diante da palavra do Senhor, nós também só temos 2 opções. Ou aceitamos, ou ignoramos e lutamos contra. E então Paulo ele finaliza o seu sermão fazendo o quê? Citando o profeta Abacuque, do versículo 40 ao versículo 41. Vai dizer assim, Atos 13, 40. Tomai cuidado, para que não venha sobre vós o que foi falado nos profetas. Vede, ó zombadores, admirai-vos e desaparecei. Porque em vossos dias realizarei uma obra, obra na qual jamais creríeis se alguém vos contasse. O que ele está dizendo aqui em Jerusalém, aquele povo rejeitou a Cristo. Que vocês não façam o mesmo. Rejeitar a Cristo resulta em condenação. Não importa o quão sincera a pessoa foi, o quanto a pessoa ajudou os outros. Rejeitar a Cristo resulta em condenação. Rejeitar a sua voz mediante a pregação do Evangelho sempre também vai resultar em desgraça para as nossas vidas. Toda vez que nós teimarmos em não dar ouvidos à palavra do Senhor, não devemos esperar outra coisa, a não ser desgraça e punição. Que de fato, diante do Evangelho, pregação, da exposição da Escritura, que Deus dê a mim e a você um coração quebrantado, que se humilha diante do Senhor. Porque se não tivermos um coração quebrantado, o Senhor nos quebra. É assim que funciona. Por isso que eu acredito que quando o Senhor diz que diante do nome dEle, diante dEle todo joelho se dobrará, é porque todo joelho de fato vai se dobrar. Alguns por bem, como nós aqui, porque o Senhor já nos alcançou, mas aqueles que teimarem em se dobrarem diante do Senhor, Deus quebrará a rótula de seus joelhos. Mas isto aqui vai se cumprir. Diante do nome do Senhor, todo joelho vai se dobrar. Amém, meus queridos?